e gostaria de dar uma palavra aqui, um parecer meu a respeito de algo que eu estou vendo acontecer, e em especial em uma certa hipotética, vamos dizer assim, chamada Igreja de Cristo, de algo que tem acontecido naquele local. Bem, antes de eu entrar diretamente no assunto, eu quero ler um texto bíblico onde o apóstolo Paulo, ele vem dizendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, ali no versículo de número 28, ele diz assim: olhai por vós, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Veja que ele está falando aqui que o perigo ele estava rondando os discípulos, pessoas que ao receberem ou terem a titularidade de discípulos são pessoas que estão aprendendo e estão já num grau diferenciado daqueles que são apenas membros de uma denominação. São discípulos, sabem por que estão ali e o que estão fazendo ali. Né? Ele continua dizendo assim, no versículo de número 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O apóstolo Paulo está se despedindo dos anciões de Éfeso aqui, e ele vem tendo um cuidado de falar à igreja, de explicar à igreja, o cuidado que se deveria ter contra os falsos profetas. Alguém pode dizer, nós não devemos julgar a religião dos outros, o credo de outras pessoas. Bem, mas a Bíblia também diz que nós, ou pelo menos a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 7, e que ele vem dizendo assim, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas que vêm até vós revestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, quando nós aquilatamos, quando nós estamos avaliando se é um falso profeta ou não, nós estamos empregando juízo. E essa empregação do juízo é segundo a reta justiça, e a reta justiça é a palavra de Deus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. E em João, capítulo de número 17, Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal, e ele está falando e pedindo a Deus, dizendo, guarda-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Bem, continuando nessa linha de pensamento, quando nós chegamos aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo ele diz assim, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não irem além do que está escrito. Bem, o que ele quer dizer com isso? Veja bem, a fé é algo sobrenatural. A fé é algo que foge ao curso natural da vida. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a prova das coisas que ainda não se veem. E o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu estou fundamentando e abalizando todo esse meu raciocínio, primeiramente bíblico, para entrar numa questão muito interessante. Olhando em um dos vídeos do YouTube, na internet, eu vi que tem uma denominação que se autodenomina igreja, onde uma bispa, me parece que o nome dela é Ingrid, ela aparece sentada em uma cadeira vermelha, simbolizando como se fosse um trono, uma poltrona grande, sentada nesse lugar, com os pés em cima, me parece ser de um gasofilácio, e as pessoas todas passando e colocando as mãos em seus pés e depositando dinheiro numa urna, nessa caixa, nesse lugar aí. E ela vem dizendo isso, coloque as mãos nos meus pés e coloque o dinheiro, coloque a sua oferta aqui dentro. Quando nós vemos isso, se nós mostrássemos isso para algum evangélico ou protestante, eu prefiro ser chamado e chamar a igreja de Jesus Cristo de uma igreja de protestantes, não de evangélicos. O nome evangélico se prostituiu. Hoje, qualquer pessoa que entre em uma igreja pela primeira ou segunda vez e que não tenha compromisso nenhum ainda com Deus, tem a titularidade evangélica. O nome evangélico se prostituiu, como eu digo. Nós, na verdade, somos protestantes. Nós protestamos, abalizados na palavra de Deus, contra as canalices do mundo, contra o pecado, contra os desvios doutrinários que estão aí. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 10,
que se ele estivesse ali para agradar aos homens, logo eles não seriam um bom servo de Cristo. Nós não estamos pregando aqui sermos santarrões, até porque eu não tenho essa pretensão. Mas a verdade é a seguinte, a igreja ela não é circo e a igreja não é um hospício. E me parece que esse lugar onde aconteceu isso, a igreja apostólica, alguma coisa assim, fica aí mesmo na cidade de São Paulo. O apóstolo, o esposo dela, apoia isso, obviamente. Até alguns dias atrás eles fizeram uma campanha, me parece ter sido numa ceia, e eles enfiaram as mãos dentro de uma grande taça, simbolizando ali ser o sangue de Cristo, obviamente que era um suco, ou se fosse só uma água colorida, lavando as mãos ali, depois dando para o povo tomar aquilo ali. É de uma infantilidade e de um banditismo quando se faz uma coisa dessas. Porque se nós mostrássemos isso para uma pessoa protestante ou pseudo-evangélicos, sobre algum católico passando a mão nos pés de uma santa, como acontece em Aparecida, e depois fazendo o sinal da cruz, nós condenamos. Mas quando vemos um desvio doutrinário como esse, uma heresia como essa acontecendo dentro de um templo que quer se chamar igreja, e que não passa de uma igrejola, com todas as letras, e eu não arredo 1 milímetro daquilo que eu falo e do que eu penso e do que eu creio, baseado na palavra, nós tentamos colocar panos quentes ou usar de eufemismo. Na verdade, são bandidos travestidos de apóstolos, que é aquilo que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, quando ele diz que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas. Aonde a Bíblia ensina, aonde nós aprendemos, aonde você que me ouve agora pode me mostrar biblicamente a igreja primitiva passando a mão no pé dos apóstolos para colocar dinheiro. Alguém pode até tentar usar a argumentação dizendo que eles faziam isso baseados naquele texto bíblico, aonde os discípulos ou as pessoas levavam os seus valores e vendiam as coisas e depositavam aos pés dos discípulos. Mas ali o contexto é completamente diferente. Primeiro que ninguém estava adorando o discípulo, ninguém estava colocando as mãos, como é colocado nesse vídeo, colocando as mãos nos pés dos apóstolos para serem abençoados. Quem nos dá a bênção é Deus. Somente Deus é o agraciador. No caso de Maria, ela não tinha graça para dar. Maria foi agraciada por Deus. Quando nós oramos, nós pedimos a bênção e a graça de Deus para vir sobre as pessoas. O apóstolo não tem graça e não tem poder para abençoar. Quem abençoa é Deus. Muito menos ainda quando num caso herético e até blasfêmico desse, onde se manda colocar os pés na mão da pessoa, ela sentada ali como uma senhora toda poderosa, e os pobres coitados passando ali, colocando as mãos nos seus pés, recebendo a bênção, entre aspas, e colocando dinheiro no gasofilaço. Isso é uma falta de vergonha, isso é uma imoralidade. É por isso que o nome de Jesus é escandalizado. É por isso que as coisas estão acontecendo. É por isso que às vezes nós somos colocados como pessoas alienadas no mundo em razão dessas canalices que acontecem aí, sem base bíblica. Na verdade, com todas as letras, presta atenção no que eu estou dizendo, o interesse aí é financeiro. O interesse é financeiro. A grande maioria das pessoas, elas estão ali movidas pela emoção, por hipnotismo, que são práticas psicoterápicas perigosíssimas, regressão. As pessoas acreditam, chegam cheias de crendices, pessoas que vêm da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, feitiçaria, espiritismo kardecista, catolicismo popular. As pessoas aprendem isso durante anos e quando chegam num lugar desse, numa igrejola como essa, elas são ensinadas a continuarem com as mesmas práticas místicas. Esses chamados pastores e apóstolos, o que eles pregam e ensinam são uma teologia intuitiva, sem base bíblica alguma, estão indo além do que está escrito, porque o apóstolo Paulo falou isso. A fé, ela é transcendental. A fé, ela está acima do curso natural da vida. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas, sou continuista. Acredito que Jesus continua curando, salvando, batizando, levando as pessoas para o céu. O mover do Espírito Santo, quem sou eu para engessar o Espírito Santo de Deus? Mas pelo amor de Deus, lugar de bandida na cadeia e não é no altar. Isso é explorar a fé do povo, isso é teologia intuitiva, isso não existe. Agora, na verdade, o que nós também percebemos é que na chamada teologia da prosperidade, junta-se a fome com a vontade de comer. O que eu quero dizer isso é que aqueles que pregam isso estão
alimentando aqueles que procuram Cristo somente para se dar bem nesta vida e se esquecem ou nunca leram que na Bíblia está escrito que se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Continuando a nossa fala aqui, veja bem uma coisa. Existe uma passagem bíblica para refrescar a sua memória, e a memória de todos aqueles que acharem que eu estou sendo muito contundente, onde a Bíblia vem falando que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus ele faz um trabalho ao contrário do que esta mulher fez. Colocar os pés dela ali para as pessoas colocarem os pés, as mãos nos pés dela, como se ela fosse a Senhora toda poderosa, e colocarem dinheiro aos pés dela. A Bíblia nos diz ali em João, se você nunca leu, você tem essa oportunidade, João capítulo 13 diz, ora, capítulo 13, versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Ele estava fazendo exatamente o que os servos, os escravos faziam quando iam lavar os pés dos visitantes em alguma casa de algum judeu. Jesus estava fazendo isso. Jesus, o Senhor absoluto, Criador dos céus e da terra e mantenedor de todas as coisas. A Bíblia continua dizendo no versículo 5, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ficou nu, estava enxugando os pés dos discípulos. E essa mulher fazendo exatamente ao contrário, enganando o povo. O versículo 6 continua, aproximando-se, pois, de Simão Pedro, lhe disse, Senhor, se tu lava-me os pés a mim, respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Pedro sabia o lugar dele, pelo menos ele estava constrangido de deixar Jesus lavar os seus pés. Mas nós vemos pessoas hoje que estão no altar para terem o seu ego massageado. Meu irmão, Jesus morreu numa cruz, não foi para massagear ego de comedor de feijão. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos salvos do inferno. E que, na verdade, tem muitos que pensam que vão para o céu e já estão atolados lá há muito e muito tempo. E não se esqueça de uma coisa, a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Pode ter certeza que o chicote de Jeová vai comer nas tuas costas, meu irmão. Você que engana o povo, você que está usando a Bíblia com interesses particulares, com intenção de dinheiro, de projeção de nome, pode ter certeza que isso não vai passar em branco. Vai preparando, porque a coisa vai arder para o teu lado. A Bíblia continua dizendo no versículo de número 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse, aquele que está lavado não necessita de ser lavado, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos já, não, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair, por isso disse, nem todos estáis. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez na mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Esta é a principal pergunta. Será que todos que estão indo em uma igreja evangélica, todos que dizem ter nascido de novo, todos que têm uma suposta credencial de pastor, de bispo, apóstolo, seja lá o que for, sabem o que estão fazendo? Estão entendendo o que é servir a Deus? O que é ter uma vida pautada pela palavra? Será que todos estão entendendo? O nosso problema não está só no nosso governo, o nosso problema está na raiz. Está na raiz de um povo que não quer, de pessoas que se iludem achando que estão agradando a Deus, servindo a Deus, e na verdade estão iludindo multidões. É inconcebível um caso como esse. É uma vergonha para o Evangelho, é uma vergonha para aqueles que tentam levar a bandeira do Evangelho. Pessoas bandidos no altar, enganando o povo, explorando a fé do povo. Isto nós não podemos nos conformar. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor entre com mão poderosa para mudar a história desta nação, começando pelos altares do Brasil, em nome de Jesus.